Pai, só mesmo pela tua grande misericórdia e o teu imenso favor, pela tua paciência que nós ainda estamos aqui a aprender cada vez mais de ti, estamos tão gratos do coração sincero por tanta aprendizagem, por tanto conhecimento, por tanta luz. Ó Senhor, envia o teu Santo Espírito com uma dobrada unção sobre nós, porque queremos viver estas ensinanças que tu nos trazes. Queremos ter mais clareza de mente, mais compreensão. Não somente, Senhor, para vivermos para nós mesmos, porque necessitamos, mas para levar ao mundo fora, conhecer o Deus grandioso que Tu és, para que o Teu nome seja vindicado, assim como a Tua lei. Queremos viver somente, Senhor, a Tua vontade. Ajuda-nos nas nossas debilidades, porque nós muitas vezes não temos essa capacidade, aliás, não temos nenhuma, só Tu, só o poder de Cristo Jesus em nós. Queremos desde já entregar tudo nas Tuas mãos e agradecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, vamos ler Josué, capítulo 9. Perdão. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos seus pés, sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminhão era seco e bolorento, perdão, para o caminho, era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos numa terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós? E de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sião, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, eles aqui já rotos. E estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Grande erro, irmãos. E Josué fez parte com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram os seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao terceiro dia. E suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beerote, e Kiriat Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós jurámos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhe podemos tocar. Isto, porém, lhe faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós, habitantes, moradores, vós no meio de nós?
Desculpem, aqui está, muito longe de vós habitamos. Desculpem, li mal. Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faz-nos aquilo que te pareça bem e reto. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Lira, és tu a ler? Posso ler, sim. Então, o livro de Patriarcas e Profetas, capítulo 47, Aliança com os Gibeonitas. De Siquém, os israelitas voltaram ao seu acampamento em Gilgal. Aqui foram logo depois visitados por estranha delegação, que desejava entrar em um pacto com eles. Os embaixadores representavam ter vindo de um país distante, e isso parecia confirmar-se pela sua aparência. Suas vestes estavam velhas e gastas, remendadas, e suas sandálias, remendadas as suas sandálias, bolorentas as suas provisões, e os couros que lhes serviam de odres de vinho achavam-se rotos e atados, como que apressadamente reparados em viagem. Em seu longínquo país, que diziam estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles: seus patrícios ouviram falar nos prodígios que Deus operara pelo seu povo. Pelo seu povo, não foi pelo seu povo. Eu vou ler de novo. Em seu longínquo país, que diziam estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles, seus patrícios, ouviram falar dos prodígios que Deus operara pelo seu povo, assim, para o seu povo. E Eu os tenho em favor do seu povo. Em favor do em seu povo, favor, mesmo do seu povo. isso, em favor de seu povo. E os enviaram para fazer uma aliança com Israel. Os hebreus haviam sido especialmente advertidos contra o fazerem qualquer acordo com os idólatras de Canaã. E surgiu no espírito dos dirigentes dúvida quanto à veracidade das palavras dos estrangeiros. Porventura habitais no meio de nós, disseram. E a isso os embaixadores apenas replicaram: Nós somos teus servos. Mas, quando Josué lhes perguntou diretamente quem sois vós e de onde vindes, reiteraram sua declaração anterior e acrescentaram como prova de sua sinceridade: Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa de muito longo caminho. Tais afirmações prevaleceram. Os hebreus não pediram conselho à boca do Senhor. Aqui é que mora o perigo, né? E Josué
fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Josué 9, 14 e 15. Assim se estabeleceu o tratado. 3 dias depois, descobriu-se a verdade. Ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Sabendo que era impossível resistir aos hebreus, os gibeonitas recorreram a esse artifício para conservar a vida. Grande foi a indignação dos israelitas, ao saberem do engano que lhes havia sido impingido. Esta indignação aumentou quando, após 3 dias de viagem, chegaram às cidades dos gibeonitas, próximas do centro do país. Toda a congregação murmurava contra os príncipes, mas estes recusaram-se a romper o tratado, embora conseguido pela fraude, porque lhes havia jurado pelo Senhor Deus de Israel. E os filhos de Israel os não feriram. Os gibeonitas haviam se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová. E a conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Portanto, os hebreus não se comprometeram pelo seu juramento a perpetrar pecado. E se bem que o juramento fosse conseguido pelo engano, não deveria ser desrespeitado. O dever a que fica empenhada a palavra de qualquer pessoa deve ser considerado sagrado, caso não a obrigue à prática de um ato mau. Nenhuma consideração de lucro, desforra ou de interesse próprio pode, de qualquer maneira, afetar a inviolabilidade de um juramento ou compromisso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, 22. Aquele que subirá ao monte do Senhor e estará no seu lugar santo é aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Salmos 24, 3 e 15, 4. Lira, posso comentar alguma coisa? Sim, com certeza. Então, nós aqui, só neste princípio, temos bastantes ensinanças, bastantes alertas. Um deles é que nós não devemos tomar, perdão, apressada decisão sem antes consultar a Deus. Sim. Não devemos, não devemos, ainda que nós achamos que aquilo que nossos olhos alcançam é uma veracidade, nós não conhecemos o coração das pessoas. Então, por isso, devemos entregar sempre a Deus todas as coisas e perguntar o que é que deveremos fazer. E não ser. Eles aqui precipitaram-se, não é? Aquilo que os olhos viram, eles confiaram e precipitaram-se em realmente, quando Deus tinha dado ordens diferentes, precipitaram-se em honrar estes homens e defendê-los e protegê-los e por aí fora. Apesar de que depois aqui à frente também diz. Né? Não percebi, Lira, desculpa. Eles confiaram nos seus próprios olhos. Exatamente. E nós fazemos isso tantas vezes, irmãos. Confiamos nos nossos próprios olhos quando a coisa depois torna-se torta para a nossa vida, pelas escolhas erradas e pelas tomadas de decisões erradas. E aqui é interessante que, pronto, a partir do momento em que, como foi mentira, o voto que eles fizeram, ou seja, o juramento que eles fizeram para proteger este povo, acabou por não ser desagradável a Deus e Deus acabou por continuar a seguir, digamos, a estar ao seu lado e a dar-lhes proteção e cuidado. Mas é interessante que nós podemos ver aqui que ainda que nós façamos um juramento ou vamos nos comprometer com alguém que ainda tenha sido enganoso, mentiroso e por aí fora,
temos que mostrar o Deus fiel, leal, poderoso que nós temos e temos que cumprir até o final, ainda que isso nos traga dano a nós mesmos. É, Eu achei isto muito interessante. é, Às vezes há certas situações na nossa vida que nos calha e nós acabamos por não querer cumprir porque vimos que aquilo não é bom e comprometemos-nos, nem que seja por nossa palavra tem que ser uma palavra de honra, não pode voltar atrás, ou dizemos e fazemos, ou então não dizemos, para depois não ter que cumprir. E porquê? Porque nós, não é porque sejamos nós, mas porque somos cristãos e quando nos chamamos cristãos, estamos a colocar o nome de Deus à frente, o nome de Cristo. sim. E eu achei isto muito interessante, irmãos. Por isso quis compartilhar. Eles erraram não pedindo a orientação de Deus. Mas aí, quando chegou no fato de eles terem jurado e não voltar atrás, ali eles seguiram, porque realmente Deus, Deus diz na palavra dele que se eles jurarem, não tem volta, né? Exato. Tem E que... nem que isso possa nos prejudicar a nós. Isso é a mesma Sim, coisa quando emprestamos a alguém. Se nós estamos a emprestar, não vamos pedir de volta. Temos que sim. confiar que a pessoa, ou emprestamos à pessoa certa, ou então não emprestamos. É. Então, vou seguir aqui. Permitiu-se aos gibeonitas que vivessem, mas ficaram como escravos ligados ao santuário. Olha, escravos ligados ao santuário, a fim de fazerem todo o trabalho servil. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tais condições eles aceitaram com gratidão, cônscios de que haviam estado em falta e alegres por adquirirem a vida, fosse qual fosse o modo. Eis que agora estamos na tua mão, disseram a Josué. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Durante séculos, seus descendentes estiveram ligados ao serviço do santuário. O território dos gibeonitas compreendia 4 cidades. O povo não estava sob o governo de um rei, mas eram governados por anciãos e senadores Gibeon. Aliás, senadores. Gibeon, a mais importante de suas cidades, era uma cidade grande como uma das cidades reais, e todos os seus homens valentes. Uma prova notável do terror que os israelitas haviam inspirado aos habitantes de Canaã consistia em que o povo de tal cidade tivesse recorrido a um expediente tão humilhante para salvar a vida. Mas teria sido melhor aos gibeonitas se houvessem tratado honestamente com Israel, conquanto sua submissão a Jeová lhes tivesse conseguido a conservação da vida, das vidas, a fraude acarretou-lhes somente desgraça e servidão. Deus havia tomado disposições para que todos os que renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel partilhassem das bênçãos do conselho. Estavam incluídos na designação o estrangeiro que peregrina entre vós, e com poucas execuções, aliás, e com poucas exceções, essa classe deveria desfrutar de favores e privilégios iguais aos de Israel. A instrução do Senhor foi: e quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós, será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Se eles tivessem sido autênticos, né, que não tivessem
defraudado eles, né? Eles Uhum. iriam viver bem entre os israelitas, né? Sim, porque eles eram os habitantes de uma cidade real, eles eram habitantes importantes Sim, e valentes, homens poderosos, e a partir do momento em que eles tentaram defraudar, neste caso Israel, o Deus de Israel também, porque Deus sabe todas as coisas, Josué não sabia, o povo não sabia, mas Deus sabia. é, E acabou por serem humilhados em gerações, ainda por cima em gerações, não foi só naquela geração. Gerações é. subsequentes, como dizia aqui atrás, Uhum, continuaram neste trabalho de ir buscar água e rachar lenha, quando eles podiam é, ter tido outra posição muito mais honrável dentro do povo de Deus. é verdade. Isso está em Levítico 19, 33, 34. Agora, com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, foi ordenado: um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Números 15, 15. Tal era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos, não fora o engano a que tinham recorrido. Não era pequena humilhação para aqueles cidadãos de uma cidade real, sendo todos os seus homens valentes, fazerem-se rachadores de lenha e carregadores de água por todas as suas gerações. Haviam eles, porém, adotado a aparência de pobreza, com o fim de enganar, e esta se lhes fixou como distintivo de servidão perpétua. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus à falsidade. A submissão de Gibeon aos israelitas encheu de pavor os reis de Canaã. Deram-se imediatamente passos para tirar-se uma desforra daqueles que fizeram paz com os invasores. Sob a chefia de Adonizedeque, rei de Jerusalém, 5 dos reis cananeus entraram em confederação contra Gibeon. Seus movimentos foram rápidos. Os gibeonitas não estavam preparados para a defesa e enviaram uma mensagem a Josué em Gilgal: não retire as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Josué 10, 6. O perigo ameaçava não somente o povo de Gibeon, mas também a Israel. Aquela cidade dominava as passagens para a Palestina central e do sul e cumpria ser conservada se queria conquistar o território. Josué preparou-se para ir logo em socorro de Gibeon. Os habitantes da cidade sitiada haviam receado que ele repelisse o seu apelo, por causa da fraude que haviam praticado. Tu vê, a culpa segue sempre. Se a pessoa faz uma coisa errada, a culpa vai seguindo a pessoa, né? Mas visto que se tinham submetido ao governo de Israel e aceitaram o culto a Deus, ele se achou na obrigação de os proteger. Não agiu nesta ocasião sem o conselho divino, e o Senhor o animou àquele empreendimento. Aprenderam a lição, então. Não os temas, foi a mensagem divina, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então subiu Josué de Gilgal. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com que ele e todos os valentes e valorosos. Marchando toda a noite, trouxe suas forças diante de Gibeon pela manhã.
Mal haviam os príncipes confederados reunido seus exércitos em redor da cidade, quando Josué se achou sobre eles. O ataque resultou na completa derrota dos assaltantes. A imensa hoste fugiu de diante de Josué pela garganta da montanha acima de Bet-Horon. E, havendo galgado a altura, lançaram-se do outro lado pela descida em precipício. Ali, uma tremenda saraiva irrompeu sobre eles. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Enquanto os amorreus continuavam na fuga precipitada, no intuito de encontrar refúgio nas fortalezas das montanhas, Josué, olhando do alto, viu que o dia seria curto demais para a realização de sua obra. Se não fossem inteiramente derrotados os seus inimigos, de novo se arregimentariam e renovariam a luta. Então Josué falou ao Senhor e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Que coisa mais maravilhosa, né? Antes do cair da noite, a promessa de Deus a Josué fora cumprida. Toda a hoste do inimigo havia sido entregue em sua mão. Por longo tempo deviam os eventos daquele dia ficar na memória de Israel. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação, marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saístes para salvamento do teu povo. Alguém quer comentar? Uma parte bem interessante. Bastante tremendo é este Deus. Como Deus pode todas as coisas. Aqui vemos o poder do Senhor. Imagina segurar o sol quase um dia. Uhum, o sol se deteve e a lua parou. É, É interessante, isto é impressionante. Como é que nós, como seres humanos, quando nos acontecem as coisas, perdemos a fé, perdemos a esperança, às vezes coisas pequenas, outras vezes não, depende de cada um, é. e esquecemos de como este Deus, o poder que este Deus tem. Mas O poder do nosso Deus. vocês têm que levar em conta que não foi o céu e a lua que pararam. O universo todo parou. Sim, Ainda mais, ainda é, mais. E é espetacular, não é? O facto de nós temos um Deus tão grande, irmãos, tão grande, que não precisávamos temer o que quer que fosse que aparecesse à nossa vida. Se nós Sim, conhecêssemos tão bem o nosso Deus, nós não tínhamos problema algum. Algum. Principal diz ser de gozosos nas tribulações, não só porque elas nos fazem bem, nos traz a limpeza do nosso caráter, a transformação do nosso caráter, mostra-nos como nós somos, para que possamos confessar e abandonar com a ajuda de Deus, mas também, e além, ah, que mostra o Deus poderoso que nós temos. é. Que se nós confiarmos, tudo correrá bem, tudo irá para bem. Porque também está sim. escrito. Você vê que Deus até contribuiu mandando Saraiva e mais matou Deus, né, com a Saraiva, do que os próprios israelitas ali combatendo. Veja só, né, Deus ainda contribuiu para eliminar aquele povo.
E teve É mais verdade. outro período que o tempo parou, né? Foi na cura acho que na cura do rei, né? É que ainda ficou na história isso, né? Ficou que 10 graus, como é que é? Eu não estou lembrada. É o sol, Ah, né? eu estou lembrada, mas não consigo pôr isso em palavras. Tinha que ver a Bíblia. 10 graus, o sol voltou 10 graus, pensa. O sol pode parar, mas voltar atrás Sim, eu foi uma, lembro disso agora, mas não sei em que passagem que está isso. é Ah, que o rei tem como um tanto que sinal. agora, no nosso, no nosso tempo, nós temos o mês de fevereiro, que às vezes tem 28 dias, por causa do ano bissexto, não fecha mais o tempo, por causa disso. Ah, é por isso? Por acaso não sabia. É, exatamente. E eu creio que é porque eles também mudaram, era para ser 30 dias cada mês, e eles mudaram aí tudo, Eu pensei que fizeram fosse mais isso, Vanir, porque o calendário judaico não é assim, são todos os meses 30 dias. Nem tem 31, é tudo 30. tudo 30, isso que é certo, né? Não é o Exato. fevereiro 28 dias, ou tinha que ser, e 31 dias outros dias, né? Outros meses. Então tinha que ser como. Qual é esse calendário, Vera, que você falou? Todo mês 30 dias. O calendário judaico. Calendário judaico e o ano também não começa em janeiro. Começa ao março ou abril, não é em janeiro. E todos os meses são 30 dias. Só queria, assim, voltar um pouquinho àquilo que foi falado daqueles que mentiram, né? A gente tem que dobrar o joelho, quantas vezes brincadeiras, né? Falamos palavras e o anjo está ali do lado relatando. São palavras lançadas malditas, né? Que são relatados e que a gente pede perdão. Eles se alegraram, mas eles também, num ponto, eles tinham que se arrepender, né? Nós temos que se arrepender muitas vezes palavras que a gente falou e depois volta atrás, aí não vou fazer mais. Tem coisas que realmente tem que nem um noivado errado e não pode prosseguir. A irmã White disse que é melhor desfazer o noivado, mas tem muitas palavras que realmente depois ferem, ficou falado e não. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, a pessoa falou e a gente acredita, olha, é, e aí depois aquela pessoa não cumpre com o que ela fala, fica uma má imagem, a gente não crê mais naquilo que ela fala, e a gente pode às vezes falhar nisso também, não reparar que a gente também erra nisso. Eu pedimos Pois. perdão a Deus. E o mais grave é que quando nós fazemos isso, estamos a desonrar a Deus, porque nós autonomeamos, não é? Somos cristãos e dizemos que somos cristãos e depois atuamos desta forma. E É as por isso é crianças, que há muita gente que prefere não ser cristã, porque vê os a pais, incoerência do... uhum, verdade, os pais que falam aos filhos, os filhos e aquilo, olha, as mentiras, Papai Noel, coelho de Páscoa, já são mentiras, né? Já tiram o foco que é Cristo, é a verdade. Uhum. Papai Noel está ao lugar de Cristo. O coelho que não tem nada a ver, nem bota ovo, tá uma mentira atrás da outra. E a criança assim, Vamos buscar uma história. Vocês viram o vídeo que a Vânia pôs no grupo de Canaã. Eles foram buscar uma história, pronto, é a deusa Astarote, é verdade. Então diz que transformou a águia num coelho. E o coelho continuava a dar ovos para a honra dessa deusa Astarote. Que Seja, horror. seja a loucura que for, nós sabemos que isso é incorreto. Isso é roubar o louvor de Deus. Ainda por cima sabemos que a Páscoa é a libertação do povo. Isto é grave, irmãos. Todas as pessoas festejam a Páscoa, têm que comprar um afelar, que tem ovos lá dentro, e têm que comprar os ovinhos da Páscoa para os meninos, as amêndoas e tudo mais, que isto é um negócio, além de ser um negócio,
É um negócio doentio, porque põe as pessoas doentes. É comida atrás de comida cheia de porcaria, nós sabemos, não é? De lixo. Açúcar às carradas e não só. E aditivos às carradas. E além de que estão a tirar o mérito daquilo que aconteceu ao povo de Deus, o que Deus fez ao seu povo, libertou da escravatura, da escravidão. E isto irmãos, isto é muito triste, é uma coisa que eu às vezes falo com pessoas, as pessoas não entendem, não entendem. Dizem que sim, que sim, que sim, e continuam a comprar as suas coisas e a fazer as suas coisas. Não entendem, festejam a Páscoa, comem carne que até lhes sai pelos olhos. Os pobres dos cabritos não têm culpa nenhuma, pobrezinhos. E por aí fora vai. E por aí fora vai. Isto é uma tradição mundana, pagã. É o mundo, e o mundo entrou já dentro da igreja. Vocês podem ver, eu não sei vocês lá em Portugal, mas nós aqui, eles dão presente, eles dão doce para as crianças no dia de Páscoa, como Aqui, lembrancinha de Páscoa na igreja. Imagina? aqui não sei. Aqui não sei, acho que não deram nada. Na minha igreja não deram, mas isto estamos a falar a nível de Portugal, eu não sei nos outros sítios. Eu posso-vos dizer que todo Portugal conhece a igreja onde eu frequento, que já eu conheci antes de a frequentar, como uma igreja mais conservadora. Uhum. Mas os outros sítios com certeza fazem esse tipo de festa, vão juntos, dão coelhinhos, desenham coelhinhos e ovinhos de Páscoa e pintam as crianças. Coisas deste género que no fundo estão a cultuar ou estamos a cultuar Satanás. É o mundo, é o Não. mundo. É, Exato, e não ao nosso Deus. é. É o mundo, mas é como tu dizias, Leira, já está dentro do nosso povo, já Já está está, dentro da igreja. já está, já está. O mundo entrou de uma forma tremenda em vários Nesse, aspectos, é, de várias vertentes. nesse sábado, o Adenis pregou numa outra igreja, e aí a gente foi para lá, e aí eles deram um pão e um suco de uva, porque o Uhum. que é o símbolo da Páscoa é a Santa Ceia, né? Exato. Uhum. Então eu Mas acho que mesmo assim, Lira, é uma coisa bonita. Para mim, realmente foi o melhor dos outros, se calhar. Mas, é. contudo, é uma forma de mostrar que está-se a guardar a Páscoa quando aquele dia não é o dia da Páscoa. E já não é para Sim, festejar mais a sim, Páscoa. É os tabernáculos. A única festa que nós deveremos festejar, ela White mesmo diz, são os tabernáculos. E é é bem o dia da expiação que estamos agora, né, velho? É muito importante isso. Exatamente. Exatamente. Então Cristo está às portas para chegar. E nós estamos aqui a brincar já passou. Irmã Vera, explica para nós como é que é essa festa do tabernáculo as igrejas não fazem. Não, não faz. E a festa tabernáculo, nem a minha faz. Ninguém faz, porque acham que as festas todas já estão acabadas. Na Ninguém. realidade, nós vamos tabernacular com Cristo. Estamos à espera que Cristo venha, volte, para que nós possamos ir tabernacular com Ele. É a última festa que vai terminar. São os tabernáculos com Cristo. Nós vamos estar com Ele. É que E esta festa. essa festa ninguém vamos dizer assim, festejando. Mas Ellen White fala que deveríamos fazer isso. O que que ela Exatamente. representa? Ela representa a festa que vai levar os filhos de Deus para o céu e vai viver 1000 anos. Ela representa isso. Uhum. Vamos tabernacular com Cristo 1000 anos. E é E isso que nós devemos estar aqui a aprender, devíamos estar a festejá-la, que aliás já passou a festa, devíamos estar a fazê-la, a festejá-la. E olhem, é interessante, irmãos, eu conheço um grupo aqui, nós aqui temos muitos estrangeiros, que eles são chamados, alguns são messiânicos e outros simplesmente creem, são cristãos e creem. E este pequeno grupo faz a festa dos tabernáculos. Eles todos os anos fazem a festa dos tabernáculos e uma vez assisti a esta festa. Como eu nunca tinha ido a festa nenhuma destas, porque nós não o fazemos, eles convidaram-nos a mim e uma amiga minha, que também é adventista. Nós estávamos as duas na igreja, ela ainda não era casada na altura, e convidaram-nos para ir e nós fomos. E é muito interessante, irmãos. Muito interessante a festa. Cantam, louvam a Deus, leem as escrituras,
continuam a cantar, a louvar a Deus, depois param novamente e leem as Escrituras, medita-se nessas Escrituras, cada um diz o que achou, o que é que compreendeu daquelas Escrituras, comem todos juntos. É muito bonito, eu gostei imenso. Coisa que o povo de Deus, portanto, nós, como adventistas que somos o povo de Deus, não o fazemos. Eu não vejo isso em igreja nenhuma nossa. Verdade. Eles ficam o dia inteiro? Como é que é essa festa? Inteiro. E não é só um dia, são alguns dias. Isso nós só fomos um dia, mas eu creio que eles fazem, eu não sei se é uma semana. Eu creio que é uma semana. Aqui no Paraná tem a festa das primícias. E dá muitas pessoas em Mamburê. É muito conhecida já a cidade por causa até mesmo o prefeito ajuda, porque eles dão um alimento, né, o almoço vegetariano, e vem várias pessoas de vários lugares. E ali eles começam a levar as primícias, né? E aí começa a falar, é muito bonito. Uhum. Mas essa festa não é a mais certa de ser realizada. Mas sim, nós também fazemos, damos as primícias quando começa a primavera, vamos tudo que Deus nos deu, uma parte que Deus nos dá aqui da terra, nós vamos sempre, né? Devia ser sempre o dízimo, mas dessa parte, décima parte daquilo que Deus nos dá, que não é possível. Quem tem, porque às vezes o sol não produz como nós gostaríamos, e então com estes tempos todos variados, e as pessoas Isso costumam levar as tudo, primícias. Vera, E Denis, isso diz-me. tudo, isso tudo que tá falando ali, que até a Vani falou que é bonito, mas é bonito, mas não é do agrado de Deus. Eu Porque disse. quando nós olhamos em Levítico 23, Deus pediu para fazer as festas, e aí então em Levítico 23 tem todas as festas que ele pediu para fazer, e no verso Uhum. 37, e no verso 37 Deus diz o seguinte: são estas as festas fixas do Senhor que proclamareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de manjares, sacrifícios, libações. Olha só agora o que Deus diz: cada qual em seu dia próximo. Próprio, Próprio? aliás. Uhum. Próprio. Em seu dia próprio. Deus não quer que faça festa que não seja no dia próprio. Hoje, a única festa que deveríamos fazer é a festa da expiação. E lembrar de Exatamente. Páscoa, lembrar disso, lembrar daquilo, de primícias, isso aí, tudo é idolatria, tudo isso é coisa que o diabo está querendo fazer com que o povo de Deus não siga a orientação certa de Deus. É isso mesmo. E ele vai continuar até o final. Ele fica todo feliz. As pessoas estão felizes a fazerem as festas, a pensar que estão a fazer o que é correto, e não é Essa nada correto, festa, e ele fica todo feliz porque estamos a fazer a coisa errada. E isso desagrada a Deus. hein? Me Diz. diz aonde, Vera, irmão Denis, a festa da expiação é a festa dos tabernáculos, é a mesma coisa? Não, a festa de expiação é o que Jesus está fazendo agora no santuário. É a purificação, é o chamado Kippur, que era celebrada pelos israelitas, porque o que você, desde a Páscoa até os tabernáculos, todas as festas, as 7 festas, eram aludidas ao ministério de Cristo, desde a sua morte até a segunda volta Exato. dele, até o milênio no céu. Então, Tudo todas até. essas festas simbolizavam isso. E se nós não tivermos hoje de estar festejando o Kippur, que na verdade não era Yom Kippur. festejar, era uma contrição, era uma purificação de Israel. Isso é o que nós Naquele vamos estar a dia, fazer agora. naquele dia não podia ter nenhum pecado em Israel. Se tivesse, Uhum. morriam. E hoje é o dia que Jesus está fazendo isso no santuário celestial. E o povo de Deus está todo mundo olhando para a idolatria do mundo. Isso está errado. Por isso que Deus diz: sai dela, povo meu. Sai dessa coisa. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, Denis. É isso mesmo. Neste momento, Vanir, nós estamos no Yom Kippur, no último Yom Kippur. Porque Cristo está lá em cima a fazer a limpeza dos nossos pecados, no lugar santíssimo.
Se quisermos festejar alguma festa, nem temos que festejar, é Cristo que está a limpar. Nós o que temos que fazer é estar contritos de coração, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, pedir perdão constantemente ao Senhor, não das mesmas coisas, não devemos repetir a mesma coisa. Eu, quando peço perdão de uma coisa agora, não vou repetir outra vez, porque isso também não agrada ao Senhor. Isso é o que os demónios querem que nós façamos. Repitamos sempre as mesmas confissões, as mesmas confissões. Deus não quer isso. Isso é diabólico. Se eu, por exemplo, imagina, um exemplo, eu fiz um aborto. Eu chego a Deus quando conheço a verdade, peço perdão ao Senhor. E quando eu peço perdão ao Senhor, já não vou estar a pedir outra vez. Pedi uma vez, tá. Senão é falta de fé. O que é que eu estou ali a fazer constantemente? A pedir perdão das mesmas coisas. Estou a mostrar o quê? Ou que Deus não tem poder para me limpar e para me conservar, ou que eu não confio. Uhum. Então, não é nada disso. Temos que confessar os nossos pecados e confiar que eles foram porcarias que deu. O Senhor é fiel e justo para perdoar. Então, nós temos que crer no que está escrito e que Ele realmente é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E se Ele já perdoou, passamos à frente da nossa vida, na caminhada de santificação. Há uma coisa muito enganosa no nosso povo, meus irmãos. Toda a gente pensa que a santificação é tentar chegar lá. Andar em santificação é totalmente diferente. A santificação que Ellen White fala que nós temos que ter todos os dias é eu já andar santificado e permanecer na santificação. Não é como um irmão, quer dizer, ah, há uma irmã que agora não me estou a lembrar, recordar o nome dela, mas também não importa, que ela falava sobre a nutrição e ele disse, irmã, eu já estou no caminho, já estou no caminho, já estou a tentar largar isto, largar aquilo, largar aquilo outro. E a irmã ficou muito feliz e disse, sim, irmão, então, e há quanto tempo? Há 20 anos. Há 20 anos. Há 20 anos já eu devia andar em santificação, já devia ter deixado aquilo tudo. Então, o que é que passa, o que é que passou com esta alma? Andava a tentar aquilo que não, primeiro não é, o poder não vem dele, não é ele que dá a graça para conseguir vencer as suas debilitações ou as suas debilidades. É assim Deus, é Cristo Jesus. E então, ele estava a fazer o processo errado. Nunca mais ia ser dali, irmãos, e é isso que muitas vezes nós fazemos. E É, andamos naquela coisa que diz a Margaret David, peca a hora, peca a hora, peca a hora, e não saímos disto. Quando nós, que está escrito que ele levou os nossos pecados, e ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Se ele veio para salvar dos nossos pecados, irmãos, ele já veio. E quando ele voltar, já não vai ser para livrar-nos dos nossos pecados. Neste momento, ele intercede por nós no lugar santíssimo. Todos nós, como povo adventista, sabemos disso. Então, o que temos que fazer agora, como o povo, quando via o Yom Kippur, por isso é que existia aqui na Terra ai, como é que, agora dá-me a faltar a palavra. Deus estava em tabernáculo connosco. Como é que se chama? Denis, diz-me, ajuda-me. O santuário. Por isso é que existia o que é santuário terrestre. Para quê? Para nos ensinar o que é que Cristo fazia em cada situação, em cada ponto. Neste momento ele está no lugar santíssimo. E o que é que ele fez, não é? No lugar santíssimo a interceder por nós. E o que é que fazia o povo quando era o santuário terrestre? Quando estava ali o sacerdote a interceder, a limpar o sangue que foi espargido, o que é que o povo fazia? Ele chorava. Ele ele confessava sentiu os um pecados. exame de consciência. Observe bem que naquele dia que o sumo sacerdote fazia o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial, naquele dia o Uhum. povo de Deus, se tivesse uma pessoa que não tivesse confessado os pecados, se tivesse uma pessoa que não tivesse seguido a orientação de Deus, ela morria. Claro. E E o sumo sacerdote toda essa solenidade era para fazer com que o povo de Deus, nesse dia, não ficasse uma pessoa com um pecadinho, nada. Aí hoje tem gente subindo no púlpito dizendo que nós não podemos mais parar de pecar. O diabo está fazendo de nós uns joguetes e nós estamos Pois é isso. aplaudindo ele. Estamos aplaudindo É ele. isso. É isso mesmo. Irmãos, eu estive numa igreja aqui do norte, do meu país, o qual havia uma esposa de um pastor que já estava aposentado, que dizia: Não é possível deixar de pecar. Não é possível. E eu dizia: Como é que a irmã pode dizer uma coisa destas se está escrito? Não sou eu que digo, não são as minhas palavras, irmã, vamos lá buscar. Está escrito, vamos lá buscar onde está escrito.
A não ser que a irmã vá renunciar a tudo o que está escrito e não crer no que está escrito. E infelizmente hoje em dia, irmãos, a maior parte dos adventistas, eu já não vou aos outros. Eu vou ao nosso povo, porque esta Bíblia foi escrita para o povo. O Espírito de Profecia foi escrito para nós. E em benefício para os outros poderem estudar também e conhecer e ver o Deus maravilhoso que existe. E é interessante que nós conhecemos a Bíblia, a palavra, aqueles que conhecem, porque eu sei que a maior parte não estuda, por muitas intempéries da vida, isto não interessa, não é nenhuma crítica, é uma constatação. E a Bíblia foi feita para que nós pudéssemos compreender, ver Cristo do princípio ao fim, como nós já sabemos, e compreender o que é que Cristo neste momento está a fazer para que nós possamos fazer exatamente o mesmo que o povo judeu fez outrora. Confessar os pecados, arrepender-nos, pedir a Deus, Senhor, se há mais algum pecado que está aqui, que me impedirá de eu ir para o céu, mostra-me através do teu Santo Espírito. É a única forma, irmãos, porque só um bocadinho, como disse o Adénis muito bem, nos tirará do céu, se não for confessado e abandonado. Só um pequenino pecadinho. Irmã, a gente tem esta luta, né, todos nós, e como tô lendo aquele livro, de vez em quando eu tô dando uma lida nele, é o do Gabriel Estevam. Ele conta que Satanás, né, ele tinha, assim, contato com Lúcifer, né, diretamente com Uhum. foi escolhido desde o ventre. Então, ele não podia comer nada, nem coisas transgênicas. E aí eu Estão a fiquei, ver. me cai em mim, dizer, meu Deus, talvez nós temos muitas lutas e não conseguimos vencer por causa do nosso apetite. Realmente, claro, é isso também. Mas também temos Sim. que até selecionar, tirar esses transgênicos. Aí eu vou no mercado, compro óleo de girassol, que não é transgênico. Tem muita coisa que eu olho, tudo com o T lá do transgênico, é difícil, porque aí eu pego araruta no lugar do amido de milho. Aí, sabe, é coisas que a gente tem que fazer uma seleção, porque ele estava Exato. falando que Satanás usa as pessoas que usam esses alimentos. É difícil a gente então vencer a nossa natureza pecaminosa por causa da nossa, na ignorância de a gente estar comendo, por isso que essa luta. E eu Mas, fico irmão, conversando com Deus. onde é que Cristo venceu primeiro? Onde Adão e Eva caíram primeiro. Sabemos que a maior parte das pessoas que não vão estar no céu é pelo apetite. A maior parte. Porque o apetite, além de... tira o Sabe, discernimento. Pode ser uma acontece coisa má para a saúde, mas tira o discernimento. É tudo isso. verdade. E Vamos sabe chegar uma coisa que me pode vir à mente? Desculpa, Dora. Sabe uma coisa, só acabar o meu raciocínio, porque tens de continuar a ler, senão nós nunca sim, mais saímos sim, daqui. sim. Não é porque é só para terminar ele, mas pode terminar. Vou só terminar o meu Sim. raciocínio. E vocês sabem, irmãos, que quando... Olha, até se me foi embora o raciocínio. Havia algo muito Que importante dó. que eu queria dizer. Havia algo importante que eu queria dizer e lá se foi o raciocínio. Mas não importa, se vier outra vez eu falo. Lê É, então, Lira. eu vou terminar de Sim. ler até lá, vai voltar, daí tu fala. Foi importante para todos nós, vai. É, então tá. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que, de novo, se pudesse dar prova do poder de Deus de Israel, do Deus de Israel. Portanto, o pedido não ostentou arrogância por parte do grande líder. Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo o que a energia podia fazer. E então, pela fé, clamou, rogando ao divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço do Todo-Poderoso. Olha, o homem que ordenou sol descente em Sion e tu, lua, no vale de Aijalon, é o homem que durante horas jazeu prostrado em terra, em oração,
no acampamento em Gilgal. O homem de oração são os homens de poder. Os homens de oração são os homens de poder. Esse grande prodígio testifica que a criação está sob o governo do Criador. Satanás procura esconder dos homens a ação divina do mundo físico, a fim de conservar fora das vistas a incansável operação da primeira grande causa. Neste prodígio, são repreendidos todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza. Pela sua própria vontade, Deus convoca as forças da natureza para transtornar o poder de seus inimigos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa sua palavra. Salmo 148, 8. Quando os gentios amorreus se dispuseram a resistir aos seus propósitos, Deus interveio lançando do céu grandes pedras sobre os inimigos de Israel. Estamos informados de uma maior batalha a correr nas cenas finais da história da Terra, quando o Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos de sua indignação. Jeremias 50, 25. Entraste tu, pergunta ele, até aos tesouros da neve e vistes os tesouros da saraiva, que eu tenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja da guerra? Jó 38, 22 e 23. O revelador descreve a destruição que terá lugar quando a grande voz do templo do céu anunciar: está feito. Diz ele: sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. Apocalipse 16, 17 e 21. Terminamos o capítulo. Lembrou, Vera? Diz, minha querida, estava fechado o micro, peço desculpa. Você lembrou da tua... do que Não, você... não é importante. Não devia ser importante. O Que importante é pena, nós compreendermos. desculpa, Não eu faz te... mal. Não faz mal, minha querida, pode acontecer. O importante é nós compreendermos no tempo em que nós estamos. Isso é que é importante. E os tempos agora são muito solenes. E olha aqui o que está escrito. Olha aqui, nem sequer sabia que aqui, já não me lembro, este livro já foi lido há tanto tempo, que está guardado. Nós sabemos que está escrito isso. Que está guardado para o Sim. fim dos tempos essas coisas. São Uhum. coisas muito fortes. Muito fortes. Sim, porque Mas agora no pronto, final dos como- tempos, na praga, vai cair as pedras, né? E Deus sim, já tem sim. tudo guardado para esse dia. É o que está aqui escrito. Isso é interessante estar aqui escrito isso. Quando nós estamos a Uhum. falar realmente no tempo que nós estamos a perder, quando este tempo é tão solene. É tão É, solene, irmãos, não temos muito mais tempo e é muito solene. Nós vemos, o Papa morreu agora, nem sei o que é que isso vai trazer, porque eu não sou a apologista dessa situação dos Papas, não tem nada a ver com os Papas, tem a ver com reinos, mas que eles têm ideias, têm, porque o Papa morreu porque o tempo dele já foi, já não é mais preciso. Então, mas eles continuam com a sua agenda. Eles continuam. A agenda prossegue. Lembrando que quando nos vem muitos pensamentos, às vezes, que a gente pecou no passado, né? E eu não vejo assim como Satanás nos acusando. Pode, claro, pode ele estar acusando, mas eu aproveito, peço perdão e a gente tem que aproveitar e dizer, Senhor, então apaga-me esse pecado que eu cometi, para que não me venha a lembrança. E agradecer. A irmã White fala assim, que muitas vezes a gente não acredita. A gente ora e fica orando, repetindo de novo. E uma vez eu tinha esse negócio de pedir a Deus, mas eu tinha receio de se é que Deus me ouviu.
a minha oração. Aí quando eu li isso, que logo em seguida que nós pedir a oração, fazer o pedido, a gente tem que agradecer, porque Deus vai te responder sim, não ou espera. Então você agradece, pronto, a resposta está feita. E aí eu comecei a fazer isso e consegui ter paz, consegui ter agradecer. Então, desde perdão dos pecados, desde também pedidos, a gente, Senhor, eu agradeço que o Senhor ouviu, né, que vai ser respondido, sim, não, eu espero. E se for um pecado, Senhor, me perdoa e apaga de mim. E muitas vezes a gente tem olha só, a lembrança ainda, né? Vamos colocar que não tem como tu evitar. Vamos supor que eu vou tô pedindo perdão dos pecados, da raiva que eu tenho de alguém. Mas aquela pessoa, eu vou ver ela. Não tem como eu querer evitar. E aí, então, eu digo, tem que dizer assim, Senhor, então me dá o assim, a compaixão, a misericórdia, para que quando vê ela, não tratar ou de repente querer evitar. Então, tudo isso a gente tem que estar colocando na oração, porque a gente pode ter sentimento de alguma coisa, e a gente então tem que pedir a Deus que conserte esse sentimento, toma meu sentimento, mas converta esse sentimento num, ai, conseguir olhar não com aquele sentimento, né, para a pessoa, não com aquele ódio, mesmo que ela esteja ainda fazendo aquilo, sabe? Às vezes ela é daquele jeito que machuca as pessoas. Muitos outros pontos também que eu queria dizer. Hum, Uhum. É que os sentimentos não são válidos, sabes? Nós temos de ser racionais, não sentimentais. O sentimento nos causa muito engano e nos traz muito tropeço. Além do que o Senhor nos diz na palavra, é bem claro que nós temos que amar também os nossos inimigos. Ainda que essas pessoas nos odeiem, nos tratem mal, temos que orar por eles, porque Cristo morreu por eles também. É orar claro que por nós ela. sabemos, tanto que eu há pouco tempo li algo que não tinha lido como deve ser. E li algo que diz que ele derramará o seu sangue sobre muitos, não é sobre todos. É sobre muitos que ele perdoa os pecados. Não é sobre todos. E eu achei isso muito interessante. Eu disse, eu nunca tinha lido este artigo assim, nunca tinha lido com olhos de lido. Na minha Irmã, mente estava a todos, e não é perdoar todos, é muitos. irmã Porquê? Vera, Não eu tenho que queira, porque pegar. muitos não vão recusar, não querem. Eu, Quem é que. Vamos terminar, irmãos? Quem é que quer orar? Porque se alguém quiser mais falar, para não eu ficar só, tão extensiva. só queria falar, eu sempre caço algumas para fazer a meditação que tenha sobre o assunto da meditação, né? Física e espiritual. Aí eu vejo muito a irmã White dizer que nós temos que ensinar as pessoas. Elas não sabem comer diferente. E isso Deus vai nos capacitar. E eu estou sempre, Uhum. eu quero que nós hoje oremos para que palavras que nós falamos, malditas palavras que estão tudo registrado, que Deus nos perdoa não ser assim, de falar depois, voltar atrás, isso a gente tem que eu vejo, só para falar uma coisa, a irmã White, quando ela tinha uma coisa, vamos dizer que, o que que ela fazia? Primeiro ela se consertava, para depois ela ensinar. É que nem a Uhum. pessoa, não adianta ela falar, eu deixei de fazer isso, mas ela ainda não conseguiu vencer. Não adianta ela falar. É melhor então ela primeiro ficar calada, pedir a Deus poder para conseguir vencer, porque senão ela não adianta ela falar. Então, então, agora o que a gente venceu, a gente tem que levar a outra pessoa. Vamos dizer essa alimentação. A irmã White fala muito que devemos abrir escolas culinárias, porque elas não adianta a gente colocar. Eu tenho por mim, eu quando usava cafeína, não adiantava, não conseguia encalcar na minha cabeça. Não adianta a gente querer mostrar a verdade a elas se elas estão em pecado em usar essas drogas, né? É droga. Então eu vou dizer, temos que ser bem claro.
eu estou na igreja, bem claro. Eles têm, eles me botaram na saúde. E, e a gente tem que, eles acham que não tem nada a ver a alimentação. A alimentação tem tudo a ver com a nossa espiritualidade. E esses áudios eu coloco lá na, olha, eu fiquei muito triste com a pregação do pastor. O pastor veio criticar um grupo que querem ser santos. É porque não come, aí não come carne, não, não se vestem. Qual grupo? Qual grupo, Vanira? Ó, eu vejo que ele é muito crítico, esse irmão Daniel Silveira. Ele tem que se converter num ponto assim de saber falar. Eu também fui assim, Uhum. de querer inculcar uma coisa e ele é Mas estás muito. a falar de um grupo teu, é isso? Não. Ele não está criticando, ele está criticando um grupo que estão se separando para querer ser santo, não sei o quê. E um irmão, ele disse: Você sabia que você vai ser é, desligado da igreja? Aí eu disse: Não, mas eu vou lá. E ele era advogado e era tudo. Ele chegou lá, disse que eles estão vendendo terras que não é dele, que é do governo, não sei o quê. Ele disse que voltou para trás. Eu não sei o que é verdade, o que não é, mas ele criticou porque eles querem buscar a santidade. Agora, o que que vem às pessoas? Ah, então essa gente é desse jeito aí. Não que são todo mundo assim, nós temos que ser bem equilibrados, né? Levar as pessoas Sabes, Vanira, tem muito a ver com as escolhas das pessoas também. Isso faz-me lembrar o que está escrito no livro do Roger Marnoux, Cuidado com os Anjos. Era um pequeno grupo que se achava especial, que andava à procura da nova luz. E o facto de nós andarmos à procura de coisas que não existem, e eles acabaram por deixar de ir buscar a Bíblia, irmãos. Eles acabaram por deixar de estudar. Era isso, só aquelas aparições dos anjos que eles queriam, só aparições dos anjos. E o que os anjos fossem dizer. Que eles achavam que estavam no meio dos anjos de Deus, quando não estavam, eram só demónios. sim. E eles roubavam as pessoas porque os anjos diziam que eram totalizados. O que é que significa um totalizado? Um totalizado era uma pessoa que a alma já tinha sido o corpo dela e estava a ser possuída, ou aquele corpo estava a ser usado por um demónio. Imaginem. E que essas pessoas tinham que ser mortas para que a alma dela pudesse ser salva. Imaginem só as barbaridades. Uhum, E eram adventistas, irmãos. Eram adventistas. uhum, Nós temos de ter tanto cuidado, pedir tanto ao Senhor sabedoria do alto, ter o seu Santo Espírito, ser enganados por uma mínima coisa. O ser humano pode ser enganado. O inimigo está aí, este é o momento dele, de andar a mexer em tudo e mais algum lado, a entrar em todo lado e mais algum. Claro, tem as suas limitações, pela graça de Deus. Mas ele está agora muito liberto, muito solto, para fazer muita coisa. Quem é que quer uhum. orar, irmão? Posso orar? Sim, É, claro. Eu penso que sim. Lida, Georgia. Pode orar, Vani. hum. Eterno Deus, Senhor, agradecemos pelas tuas ricas conselhos, por aquilo que passou no passado, que nós viemos tirar proveito, Pai. Nos ajude, que o Senhor molda, guarde nossos lábios para não falarmos precipitadamente, às vezes aquilo que vai na mente, sem primeiro ter perguntado a Ti o que temos que dizer. E essas palavras têm saído e registradas. Pai, nós sabemos que temos um anjo, nossos pensamentos e palavras são colocados no registro do livro. Nós precisamos, Pai, que Tu habita Teu Espírito Santo para que nos tenha a mente de Cristo, de pensar como Cristo pensava ligado ao Pai e nunca pecou. Ajude-nos, Senhor. E o que o Senhor confia em nós é que nós também ajude outras pessoas, porque todos estão em ignorância e nós estamos diante de muitas pessoas. Pai, que nos dê essas palavras eruditas, a consolar, falar palavras certas, sábias, e com a tua voz melodiosa, para que quando elas ouvirem, elas nas repreensões venham aceitar com amor, desde filhos, desde nossos vizinhos, até aqueles que nos feriram. Ajuda, Pai, sermos como o Senhor que, quando falava,
não tinha quem não agradava com a tua voz melodiosa, Pai. Ajude com que nós alcançamos essa perfeição e muitas vezes ouvindo o que acontecia com outras pessoas, que nem Gabriel e Estevão, que o inimigo, para que ele tivesse uma mente muito clara para ser usado por ele, nós também tiramos proveito que o Senhor quer que nós tenhamos essa mente clara na nossa alimentação. E ajude que levamos, capacita, como o Senhor prometeu, que o Senhor há de capacitar e que nós venhamos levar essas pessoas para que eles entendam por que tem que mudar a alimentação, por causa da nossa mente, por causa do nosso espírito, parte espiritual e o físico da nossa saúde. E ajuda, Senhor, termos raciocínio lógico e cuidado. E agradecemos que o Senhor ouve essa oração, que teu Santo Espírito está derramando, e a chuva será de nós estamos podendo ser capacitados, e o Senhor está dando os conselhos, e cumpra, Senhor, a tua palavra em todo o teu povo, que levante filhos teus para ajudarem outros, muitos de fora, escolas culinárias vegetarianas, nos ajude a fazer isso, e que nós não viemos ser precipitados em palavras. Te pedimos perdão e agradecemos que o Senhor nos ouve. E agradeço. Amém.